Podemos abrir as Bíblias, não no Salmo 40, mas em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, nós vamos ler a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se terá como acabá-la? Porque, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Nesse último final de semana, uma jovem de 20 anos, cristã, compareceu à sua igreja para cultuar a Deus, e no meio do culto ela percebeu que ela tinha esquecido algo no seu carro. Então ela saiu da igreja, foi onde tinha estacionado o carro, para pegar aquilo que ela tinha esquecido. E nesse meio tempo, 3 homens rendem ela e a sequestram. Eles levam ela para um matagal. O plano deles era roubar o carro. Eles levam ela para um matagal e matam ela apedrejada, com pedras, com golpes de pedras. Os amigos dela, né, aqueles que a conheciam, que estavam na igreja, estranharam a demora dela em voltar. Eles foram averiguar, perceberam que o carro dela não estava mais onde ela havia estacionado, pediram imagens, né, dos comércios que haviam ali naquela região e viram ela sendo rendida. Eles chamaram a polícia e a polícia, né, colocou no sistema ali, né, que aquele carro havia sido roubado e tudo, e a polícia encontrou os 3 assassinos quando eles abandonaram o carro dela numa outra cidade. Esse crime violento, cruel e sem sentido, porque no final das contas os caras nem fizeram o que queriam fazer, né? Eles queriam roubar o carro, mas no fim eles não roubaram o carro, eles abandonaram o carro. Então é um crime violento, cruel e sem sentido. Esse crime violento, cruel e sem sentido levanta uma questão inquietante e incômoda. Onde estava Jesus quando uma das suas discípulas estava sendo assassinada? Ou ainda, por que Jesus não fez nada para proteger do mal, para proteger da morte a sua discípula? Porque é curioso que se ela tivesse faltado o culto, né? Se ela tivesse dito, quer saber, eu tô cansada hoje, eu não tô afim de cultuar a Deus. Se ela tivesse faltado o culto, ela não teria morrido da forma cruel e violenta como ela morreu. Mas não, ela pensou, ainda que eu não esteja com vontade de cultuar a Deus, eu vou cultuar a Deus hoje. E ela foi, e ela morreu. Ela morreu uma morte realmente sem sentido, né? Porque é diferente de tu morrer por ir cultuar a Deus no lugar onde os cristãos são perseguidos.
né? A gente pode pensar na China, a gente pode pensar na Coreia do Norte, onde os cristãos são perseguidos, e ao cultuarem a Deus publicamente, eles se arriscam a serem presos e mortos. Uma coisa é morrer nesse contexto. Outra coisa é morrer nesse nosso contexto brasileiro aqui, onde não há perseguição, pelo menos não há uma perseguição aberta, né, contra os cristãos. Não há uma perseguição contra os cristãos no sentido em que há uma ameaça da parte do Estado que determina, olha, se tu insistir em cultuar a Deus, em cultuar a Jesus, tu vai ser preso, a tua família vai ser preso e vocês vão ser mortos. Né? Não existe isso aqui no Brasil. Então, onde estava Jesus enquanto uma das suas discípulas estava sendo assassinada? Ou porque Jesus não fez nada para impedir? Estas e outras versões dessa mesma questão certamente oprimem e afligem agora mesmo os familiares, amigos e todos aqueles que conheciam e amavam a nossa irmã em Cristo. Outra questão incômoda e inquietante, que certamente atormenta a todos aqueles que conheciam ela e que, como ela, professam fé em Jesus, é a seguinte: por que permanecer fiel a esse Jesus que, na melhor das hipóteses, permitiu e, na pior das hipóteses, determinou que uma das suas discípulas fosse morta de modo tão violento, tão cruel e sem sentido? Por que permanecer fiel a esse Jesus? Você permaneceria fiel a Jesus caso fosse o pai ou a mãe dessa moça? Coloque-se você no lugar do pai e da mãe. Você permaneceria fiel a Jesus? Você permaneceria fiel a Jesus caso você fosse o irmão ou irmã dessa moça? Você permaneceria fiel a Jesus caso fosse o seu namorado, o seu noivo, o seu marido? Tua mulher saiu da igreja para pegar uma coisinha no carro e você percebe, tá demorando. E daí a próxima vez que você vê ela, você vê o corpo dela desfigurado porque ela foi morta a pedradas. Essa é uma questão incômoda e inquietante. E é por ser incômoda e inquietante que essa questão deve ser respondida por você, porque Jesus exige que você responda a essa questão. O texto que nós lemos demonstra que Jesus exige que você responda a essa questão. Uma vez que para ser discípulo de Jesus, você deve estar pronto a perder os teus bens. Para ser discípulo de Jesus, você deve estar pronto a perder as pessoas a quem mais ama. E você deve estar disposto a perder, inclusive, a própria vida. E normalmente, quando nós passamos por textos como esse, a gente pensa, mas a gente pensa muito em termos teóricos, né? A gente nunca imagina que realmente vai acontecer algo assim. Não. Deus até permite que aconteça com outros, mas comigo Deus nunca vai permitir que aconteça. Bom, provavelmente a mãe, eu não ouvi falar do pai, né? Provavelmente a mãe, eu suponho que a mãe dela também seja cristã, né? Pelo menos eu estou supondo aqui. Eu imagino que a mãe dessa moça também pensava isso, né? Não. As filhas dos outros tudo bem, mas a minha filha, Deus, Jesus jamais vai permitir que isso aconteça. E aconteceu.
O testemunho da igreja cristã no Brasil tem sido ineficaz, ridículo e, eu me atrevo a dizer, patético. Exatamente porque passagens bíblicas tais como essa aqui, tais como Lucas 14, 25 ao 33, não são pregadas e nem consideradas seriamente pelas igrejas e pelos pastores. A teologia da prosperidade, a já agora velha teologia da prosperidade, de falsos mestres como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia e tantos outros, os quais mesclam a escritura com superstições pagãs, eles não abordam esses textos aqui, né? Não. Não. Jesus quer te abençoar. Jesus quer te fazer prosperar. Esquece isso de perder bens, de perder as pessoas a quem você mais ama, de perder a própria vida. Não. Jesus quer que você tenha a sua melhor vida agora. Isso a velha teologia da prosperidade, né? Que mescla a escritura com superstições pagãs, né? Que mescla a pregação bíblica com você tem que fazer a cerimônia, sei lá, do sal grosso, né? Tem que ter sal grosso. Tem que ter o tijolo, se tu quer ter a casa própria, sem comprar o tijolo que o pastor ungiu. Se tu quiser que os seus familiares sejam salvos, tu tem que trazer para o pastor a foto dos teus familiares, e o pastor vai ungir a foto, e o pastor vai orar em cima da foto. Você tem que trazer uma peça de roupa da pessoa que você quer que seja salva, e o pastor vai ungir, e o pastor vai orar. Ou então, como Malafaia, anos atrás, disse, né? Se você não quer mais viver de aluguel, você tem que trazer para mim o valor do aluguel, e daí Deus já vai te abençoar, e tu não vai mais precisar viver de aluguel, tu vai ter a tua casa própria. Isso, a velha teologia da prosperidade. Só que agora, eu chamo de velha teologia da prosperidade porque ela já está ultrapassada, não é mais isso que é aquilo que atrai as pessoas. Agora aquilo que atrai as pessoas é uma versão quase teísta do chamado deísmo moralista terapêutico. Eu vou explicar essa expressão aqui rapidinho. Deísmo é uma heresia que surgiu lá na Inglaterra, no século XVIII, que queria continuar crendo no Deus cristão, queria continuar manter a ética cristã, mas queria rejeitar todos os milagres que existem na Escritura. Então, o deísmo ensinava que Deus criou o mundo como um relógio. Onde Deus criou o mundo, Deus, pensando naqueles relógios mais antigos, né, onde tu tinha que dar corda, né? Deus criou o mundo como relógio, Deus deu corda no relógio e Deus deixou o mundo funcionando por si só. E Deus não se envolve com a sua criação. Deus não se envolve com a sua criação de modo que não existem milagres. De modo que quando o Mar Vermelho foi aberto, não é que Deus miraculosamente interviu e abriu o Mar Vermelho, não. O que aconteceu foi que as águas, por alguma razão, o nível das águas do mar baixaram a ponto que Israel pôde passar, não de fato a pé seco, né? Mas baixou, ficou uma altura de 50, 60, 70 centímetros, onde eles podiam atravessar aquilo ali. Não foi uma intervenção natural de Deus que realmente abriu
o Mar Vermelho. E alguém já disse que se realmente foi isso que aconteceu, então o milagre foi maior ainda do que aquilo que está relatado na Bíblia. Porque Deus conseguiu afogar todo o exército dos egípcios num tanto assim de água. Né? Então, na verdade, o milagre foi maior. Mas, de qualquer forma, isso é o deísmo. Né? Deus não se envolve com a sua criação. Deus criou o mundo e deixa o mundo funcionar sozinho e ele não se envolve. Deísmo moralista. Por que moralista? Porque dá ênfase à moral, né? Deus quer que as pessoas sejam pessoas boas e Deus vai levar para o céu aquelas pessoas que são boas. E terapêutico, exatamente porque o objetivo é que as pessoas se sintam bem. Então, essa expressão deísmo moralista terapêutico foi cunhada por um escritor americano que analisou o evangelicalismo lá nos Estados Unidos. Ele disse que o evangelicalismo da maioria das pessoas que se dizem cristãs pode ser retratado por essa expressão, deísmo moralista terapêutico. Deus só se envolve na tua vida quando é realmente algo muito grave. Mas fora isso, Deus não está envolvido. Moralista, porque a ênfase é na ética de ser bom, uma pessoa boa. E terapêutico, que o objetivo da vida é ser feliz, é se sentir bem. No Brasil, nós temos uma versão quase teísta. Teísmo é diferente de deísmo. O teísmo é a versão bíblica de quem Deus é. Né? Deus é o Deus criador e ele se envolve diariamente com a sua criação. Então, o que nós temos no Brasil é uma versão quase teísta do chamado deísmo moralista terapêutico, que é pregado por Tiago Brunet, David Leonardo e outros coaches e gurus, que de fato são lobos disfarçados de pastores, os quais mimetizam e imitam a pregação bíblica unicamente para desvirtuá-la em uma mera palestra motivacional pelas suas teorias de autoajuda, crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma citação que foi retirada de uma suposta pregação de David Leonardo que diz o seguinte: irmão, Deus nunca vai deixar que você veja ou sonhe algo que ele não possa dar para você. Isso significa que se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de estar nas suas mãos, muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, Ele diz, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos seus olhos. Se é da vontade dele para você, no nome de Jesus, você vai viver. Alguém já disse que o diabo está nos detalhes. Na superfície, essa fala aqui, ela parece ser perfeitamente bíblica, né? Porque inclusive a gente percebe ali uma citação de Efésios 3:20. Né? Ele pode fazer mais do que podemos pensar, imaginar. Ocorre que, considerada no seu contexto, a passagem de Efésios 3:20 não significa o que está sendo sugerido por aquelas palavras ali. Essa fala, de fato, ela está errada em muitos sentidos e deve ser criticada em todos eles, mas para os propósitos dessa pregação nós vamos criticar apenas um aspecto errado dessa fala. Das palavras de David Leonardo, conclui-se necessariamente que Deus, Jesus, jamais ordenam ou mesmo permitem o sofrimento e a tragédia na vida do cristão. A vida do cristão neste mundo, segundo David, é uma vida cor-de-rosa, repleta de arco-íris e unicórnios, na qual tudo que você sonha, tudo que você deseja é realizado pelo Deus que existe para o teu bem-estar e felicidade. De acordo com David Leonardo, Deus seria um Deus irresponsável caso ele não realizasse na tua vida os teus sonhos. Caso ele permitisse que você sonhasse com algo e não te desse aquilo
que você sonha, não realizasse na tua vida o teu sonho. Deus seria um Deus irresponsável. Se você viu, se você tocou, se você abraçou, Deus vai te dar. E daí a gente pode voltar à nossa ilustração inicial. A mãe daquela moça que foi assassinada, ela viu a sua filha, né? Ela tocou a sua filha, ela abraçava a sua filha. Ela convivia com a sua filha. E Deus tirou. O que será que essa mulher, pensando que ela seja crente, o que será que essa mulher pensaria se ela ouvisse David Leonardo falando essas palavras? Será que as palavras de David Leonardo poderiam consolar ela? Se ela levasse a sério aquilo que David Leonardo fala, ela pensaria, bom, então Deus é um Deus irresponsável mesmo. Deus é um Deus irresponsável, porque ele me deu uma filha que eu amava, e agora ele tirou essa filha de mim. Deus é um Deus irresponsável. Esse tipo de discurso flagrantemente antibíblico contamina até mesmo aqueles cuja fé em Jesus é verdadeira e eficaz, debilitando, enfraquecendo e escandalizando os crentes cada vez que o mal permitido e ordenado por Jesus os toca, conduzindo-os a longos períodos de rebelião contra o seu Senhor e Salvador. Não é porque a pessoa pensa, pô, mas me venderam um Jesus errado. Eu comprei um Jesus errado. Eu não sabia que Jesus era assim. Eu pensava que Jesus só fazia aquelas coisas que me fariam feliz neste mundo. Eu pensei que Jesus existia exatamente para impedir que qualquer coisa ruim acontecesse comigo. Desde que eu fosse fiel a Ele, Ele jamais permitiria que nada de mal acontecesse comigo ou com as pessoas que eu amo. Esse tipo de discurso antibíblico contamina não apenas aqueles que são crentes falsos, contamina inclusive aqueles que são crentes verdadeiros. De modo que até mesmo o crente verdadeiro, quando enfrenta o sofrimento, quando enfrenta a tragédia, se escandaliza. Age como se fosse o terreno rochoso. É um crente verdadeiro, é boa terra, mas se escandaliza como se fosse o terreno entre espinhos. Se escandaliza e o escândalo leva a uma rebeldia. Longos tempos de escândalo e rebeldia. Longos períodos de escândalo e rebeldia que eram de fato desnecessários, né? Porque se desde o início da sua carreira cristã os discípulos de Jesus fossem ensinados e aprendessem que por vezes o discipulado cristão cobrará deles a perda dos seus bens, a perda das pessoas que eles mais amam, a perda da própria vida, se desde o início eles aprendessem isso, apesar do seu sofrimento, eles não se escandalizariam pela tragédia ocorrida. Eles ficariam tristes, sim,
Eles chorariam, sim, eles lamentariam, sim, mas eles não ficariam escandalizados. E eles não se rebelariam contra Jesus. Se desde o princípio eles fossem ensinados a considerar a real possibilidade de que Jesus ordenará a perda dos seus bens, a perda das pessoas que eles amam e a perda das suas próprias vidas, eles estariam preparados e prontos para enfrentar os maiores sofrimentos e tragédias sem escândalo nem rebelião. Porque é isso que Jesus ensina aqui em Lucas 14, né? Jesus diz que é necessário calcular. É necessário calcular o risco, o preço. Da mesma forma que a pessoa que eu quero construir a minha casa dos sonhos, mas de nada adianta ela começar a construir a casa dos sonhos se antes ela não fizer um orçamento, né? A minha casa dos sonhos é assim, ó, dessa forma. É assim que eu quero. Ela tem que primeiro fazer um orçamento para ver se ela tem condições de financiar, de pagar aquela casa ali. Do contrário, ela vai começar a construir a casa dos seus sonhos, mas não vai poder terminar. Porque o orçamento chegou ao final. Ou então um rei, né? Uma guerra. Um rei vai sair em guerra contra outro rei. E o rei que será atacado, Jesus diz, ele deve fazer o cálculo. Ele deve fazer o cálculo de quantos soldados ele tem à sua disposição e quantos soldados tem à disposição o rei que vem contra ele. E se ele perceber que ele não tem soldados suficientes para ganhar a guerra, nem adianta ir para o campo de batalha, né? Porque ele vai perder de qualquer forma. Então, em vez de perder a vida dos seus soldados, o rei sábio, ao perceber que não terá condições de vencer a guerra, ele vai enviar mensageiros ao rei que vem contra ele e vai pedir condições de paz. Ele vai dizer, olha, eu não quero guerrear contigo, porque se eu for guerrear contigo, eu vou perder. Impõe aí as condições que tu quer para que não haja guerra entre nós, para que haja paz, e eu vou obedecer às suas condições. É esse cálculo que Jesus ordena. Porque as pessoas estavam muito felizes seguindo Jesus, né? A multidão estava indo atrás de Jesus e Jesus percebe que, embora a multidão o esteja seguindo, aqueles que o seguem não percebem para onde eles estão indo. Eles não entendem um destino para o qual Jesus os está guiando. Então Jesus diz, olha, se alguém quer vir após mim, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aborrecer pai, mãe aqui, mulher e assim por diante, não é positivamente odiar a pessoa. Não. É estar disposto a ser visto como alguém que odeia aquelas pessoas. No sentido de que, imagina um homem que, contra a determinação de Deus, um homem crente que, contra a determinação de Deus, casou com uma mulher incrédula. E ele casou com a mulher incrédula, e ele é um crente em Jesus. Ele entende que é dever dele comparecer aos cultos. E a mulher incrédula diz, eu não quero ir. E ele diz, tudo bem, eu vou sozinho. E a mulher diz, como assim tu vai sozinho? Eu quero que tu vá comigo na casa de fulana de tal.
Eu quero que tu vá comigo no shopping ou em qualquer outro lugar. Se tu é meu marido, se tu me ama, tu vai comigo. Se tu não quiser ir comigo é porque tu não me ama, tu não gosta de mim. Aquele homem ama a sua mulher, mas ele deve estar disposto a ser percebido como alguém que a odeia. Ele deve dizer, bom, burro fui eu que casei contigo, uma mulher incrédula, né? Agora eu vou ter que suportar. Eu te amo, mas eu vou ir pro culto. O mesmo com relação aos pais, o mesmo com relação aos filhos e qualquer outro relacionamento que possa existir. Então não é ativamente odiar a pessoa, mas é em comparação com Jesus, é como se tu odiasse aquela pessoa. Porque tu vai sempre obedecer a Jesus, ainda que a tua obediência a Jesus contrarie o desejo e a vontade das pessoas que você ama. E aqui, levar a sua cruz, a gente entende errado isso. A gente pensa que levar a cruz é estar disposto a sofrer. Então, por exemplo, eu tenho meu emprego e os meus colegas de trabalho, eles não são pessoas assim muito legais. O meu chefe não é uma pessoa muito agradável. Não é um ambiente muito bom, mas eu tenho que trabalhar. Então, esse meu emprego, os meus colegas de trabalho, o meu chefe, o meu patrão, eles são a cruz que eu devo carregar. Não, não é isso que Jesus está falando. O que acontecia quando alguém era pregado numa cruz? A pessoa morria, asfixiada. A gente pensa que a morte na cruz é uma morte que vem a partir da perda do sangue. Não, a morte vem a partir a pessoa fica asfixiada, porque a pessoa está pendurada aqui, não há nenhum suporte para os pés, porque os pés também foram pregados, né? Então, na verdade, todo o peso da pessoa está sendo assim, né? Esse peso comprime a caixa torácica de modo que o pulmão da pessoa não consegue expandir para que ela respire. De modo que a morte vem exatamente a partir dessa, a pessoa é asfixiada até morrer. É isso que Jesus está falando aqui. Tomar a sua cruz é morrer. Não é simplesmente sofrer. Não, é morrer. Jesus está dizendo, eu vou para a cruz, eu vou pegar a minha cruz e eu vou fazer a minha procissão de morte até o lugar onde eu vou ser crucificado. E se alguém quer ser meu discípulo, deve fazer o mesmo. Então, se desde o princípio os crentes, mesmo os crentes verdadeiros, se desde o princípio eles fossem ensinados a considerar a real possibilidade de que Jesus ordenará a perda dos seus bens, a perda das pessoas a quem mais amam e a perda das suas próprias vidas, eles estariam preparados e prontos para enfrentar os maiores sofrimentos, as maiores tragédias, e isso sem escândalo e sem rebelião alguma. Felizmente, Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Você pode encontrar isso no Evangelho de João. João capítulo 6, João capítulo 10, João capítulo 17. Aqueles que o Pai deu a Jesus, Jesus não perde nenhum. O que significa que mesmo após esse período desnecessário de escândalo e rebelião, arrependidos e com uma fé renovada, os eleitos de Deus, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus e foram salvos,
eles certamente voltarão para Jesus. Eles passaram por um período de escândalo, eles passaram por um período de rebelião, em função do sofrimento, em função da tragédia. Mas como eles são crentes verdadeiros, como eles pertencem àquele grupo que Deus entregou aos cuidados de Jesus, Jesus não perderá nenhum deles. Eles voltarão para Jesus, mesmo após este período de escândalo e rebelião. O mesmo, no entanto, não pode ser dito acerca daqueles cujos arrependimento e fé não são verdadeiros. Porque nem todo arrependimento de pecados, nem toda fé em Jesus é verdadeiro. O Evangelho de João, por exemplo, vocês não precisam abrir lá, mas na parte final do capítulo 2, está escrito que muitos judeus, vendo os sinais que Jesus realizava, creram em Jesus. Mas o próprio Jesus não acreditava naquelas pessoas. O próprio Jesus não se dava, não confiava nelas. Elas tinham crido em Jesus, mas Jesus não cria nelas. Elas tinham confiado em Jesus, mas Jesus não confiava nelas. Nem toda fé é uma fé verdadeira. Nem toda fé é uma fé eficaz, que realmente alcança a salvação. Outro exemplo nós temos em João capítulo 8. Jesus está lá discursando e muitos, ouvindo aquilo que Jesus falava, creram nele. E daí Jesus começa a se dirigir especialmente àqueles que haviam crido nele. E de repente Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Jesus diz para aqueles que creram nele: vocês são filhos do diabo. Então João 2, João 8 e outras passagens demonstram, Tiago fala disso também, né? Só porque alguém diz eu creio em Jesus, isso não quer dizer nada. E o arrependimento é a mesma coisa. Alguém pode dizer eu estou arrependido dos meus pecados, mas a pessoa continua praticando os mesmos pecados os quais ela disse eu estou arrependido. Essa pessoa, obviamente, o arrependimento dela não foi verdadeiro, não foi eficaz. Então, Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Jesus não perde nenhum daqueles cuja fé e arrependimento são verdadeiros. Ainda que eles passem por períodos de rebelião, de escândalo por causa do sofrimento, por causa da tragédia, em algum momento eles voltarão para Jesus, porque o próprio Jesus disse: é da vontade do meu Pai que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então Jesus não perde essas pessoas. Mas aqueles cujo arrependimento e fé não são verdadeiros, esses nunca foram de Jesus. Esse Jesus nem perde, porque eles nunca foram de Jesus. Esses são aqueles que foram semeados entre espinhos, que foram semeados entre as pedras. Esses são aqueles que a gente pode chamar de joio e não trigo. Esses afirmam, não, eu me arrependi dos pecados, eu creio em Jesus, mas quando vem o sofrimento, quando vem a tragédia, eles se escandalizam terminantemente e se rebelam contra Jesus de uma maneira que não tem mais volta. Como um exemplo que surgiu da semana passada para cá, um camarada que tinha e tem um canal no YouTube, um canal que era comumente de comédia cristã, comédia gospel. O cara é conhecido como Pastorzão.
Ele fazia algumas sketches cômicas. E ele se afirmava um cristão. Mas alguma coisa aconteceu com ele que o deixou escandalizado. Alguma coisa aconteceu com ele que levou ele a se rebelar contra Deus, contra Jesus. De modo que ele diz que não faz nenhum sentido alguém crer em Jesus. Ele não é apenas aquele caso da pessoa que se desviou, desistiu, mas não fala contra Jesus, né? Porque a gente conhece pessoas assim, né? Pessoas que um dia se afirmaram crentes, desistiram da fé, pecam abertamente contra Deus, contra Jesus, mas não ficam ativamente falando contra Deus, contra Jesus. Não, o pastorzão, ele ativamente fala contra Deus, contra Jesus. Esse é um caso, aparentemente, em que ele sem volta se escandalizou e sem volta se rebelou contra Jesus. Então nós temos casos e casos. Nós temos aquele crente verdadeiro que estava mal informado acerca de como seria o seu discipulado. Veio o sofrimento, veio a tragédia, ele se escandaliza, ele se rebela, mas depois ele volta atrás do seu escândalo, ele volta atrás da sua rebeldia e se acerta com Jesus novamente. Esse é um caso. E nós temos o outro caso, onde a pessoa se afirmava crente, afirmava que se arrependeu dos pecados, afirmava que creu em Jesus, mas de fato o seu arrependimento e a sua fé nunca foram verdadeiros. Essa pessoa também enfrenta o sofrimento, também enfrenta a tragédia, e ela se escandaliza e ela se rebela. Só que ao contrário do primeiro, é um escândalo e rebeldia que não tem volta. É necessário que você se assegure que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, façam isso com aquele arrependimento e fé que sejam verdadeiros e eficazes, os quais conduzem à salvação conquistada por Jesus. Você não pode se contentar com qualquer tipo de arrependimento e fé manifestados pelos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Porque não é qualquer tipo de fé e arrependimento que salvam. É necessário que, ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estejam prontos para enfrentarem os sofrimentos e tragédias da vida sem se escandalizarem e sem se rebelarem terminantemente contra Jesus. É necessário que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos aprendam o que Jesus disse a Pedro e aos demais apóstolos. Vocês podem abrir comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Por que Pedro ousou repreender a Jesus? Por que Pedro ousou dizer a Jesus que Jesus jamais deveria pensar ser necessário o sofrimento e a morte? Bom, certamente Pedro não queria ver Jesus sofrendo. Certamente Pedro não queria ver Jesus morrendo. Mas a razão última, eu acho, que levou Pedro a repreender Jesus foi a sua constatação correta de que se o seu Senhor e Mestre terá que sofrer, se o seu Senhor e Mestre terá inclusive de morrer de modo tão violento e cruel, as chances são de que os seus servos e discípulos terão o mesmo destino. Pedro pensou, Jesus está falando de sofrimento, Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu Senhor, e ele está falando que é necessário que ele sofra, que é necessário que ele morra. Se o meu Senhor e mestre tem que morrer, tem que sofrer e morrer, as chances são de que eu também vou ter que sofrer e morrer, e eu não quero ter que sofrer e morrer. Então, motivado pela sua covardia, a gente pode dizer assim, foi por não querer ter esse destino de sofrimento e morte que Pedro ousou repreender Jesus e dizer: Jesus, não, esquece isso, Jesus. Não tem nada de sofrimento, não tem nada de morte. É necessário que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos aprendam que, assim como Jesus teve que sofrer e morrer para conquistar a salvação para os pecadores que haverão de herdar essa salvação deverão se negar a si próprios e, crucificados para si próprios, para o mundo e para o pecado, seguir a Jesus na sua procissão de morte, na qual perdem a sua vida neste mundo, para então achá-la em Jesus. Agora, se os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos não estiverem prontos, se eles não estiverem prontos a perder os seus bens, se eles não estiverem prontos a perder as pessoas que eles mais amam, a perder as suas próprias vidas por amor e fidelidade a Jesus, se o suposto arrependimento e fé, você pregou a eles, insistentemente você pregou, você disse que eles deveriam se arrepender dos pecados, você disse que eles deveriam crer em Jesus, e eles disseram para você: eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus. Agora, se esse suposto arrependimento e fé que eles demonstraram não os mantém firmes diante do sofrimento, diante das tragédias da vida, se o sofrimento e a tragédia, quando vier, levarem eles a se escandalizarem e se rebelarem contra Jesus, então eles serão condenados ao inferno pelos seus muitos pecados, ao mesmo inferno para o qual irão aqueles 3 homens maus que assassinaram a nossa irmã. Porque a única esperança de salvação, tanto para aqueles 3 assassinos, quanto para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, a única esperança de salvação só pode ser alcançada mediante o genuíno arrependimento de pecados e fé em Jesus, que seja verdadeira e eficaz e que mantém firme a pessoa em meio ao sofrimento e em meio à tragédia. E talvez você se ofenda por estarmos classificando os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos com aqueles 3 assassinos. Você pensa,
Os meus familiares não são assassinos, eles não mataram uma moça de 20 anos a sangue frio, a pedradas, eles jamais fariam uma coisa dessas. Os meus amigos jamais fariam uma coisa dessas. Como os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos podem ser classificados com esses três assassinos? E como eles podem ser condenados ao mesmo inferno? É provável que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos não sejam culpados de nenhum assassinato. É provável que nenhum deles seja culpado de nenhum assassinato. Mas certamente cada um deles, durante toda a sua vida neste mundo, odeia, ou pelo menos já odiou alguém no seu coração. E a palavra de Deus afirma que o ódio é equivalente ao assassinato. Exatamente porque o assassinato nada mais é do que colocar o ódio, dar consequência prática ao ódio que existe no coração da pessoa. É só isso. O assassinato é só o passo seguinte. De modo que a pessoa que odeia, ela só não é assassina porque ela é covarde. Uma boa covardia, né? A pessoa pensa, pô, se eu matar a pessoa que eu odeio, eu vou ser preso. Essa é uma boa covardia. Mas continua sendo covardia. Ela só não é assassina porque ela é covarde. Ela tem medo das consequências das suas ações. Mas se ela soubesse que ela poderia sair ilesa, se ela soubesse que poderia se safar de qualquer consequência, ela não pensaria duas vezes a dar consequência prática ao ódio que há no seu coração. Ela, pum, num instante mataria o seu inimigo. Então, é provável que nenhum dos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos sejam assassinos. Nesse sentido, eles são melhores do que aqueles três homens. Mas num outro sentido, eles são tão ruins, tão maus quanto. Por isso você não deve se ofender quando afirmamos que se a fé e o arrependimento que os seus familiares têm não os sustentam no meio do sofrimento, os levam a se escandalizar, se rebelar contra Jesus em função do sofrimento, eles irão para o mesmo inferno que aqueles três assassinos, caso eles também não se arrependam e creiam em Jesus. Você não deve se ofender com isso e você não pode permitir que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se ofendam com isso. Porque se eles se ofenderem, é porque eles ainda não reconheceram a gravidade dos seus pecados. Se eles ficarem ofendidos, é porque eles ainda não entenderam o quão pecadores eles são. A ofensa demonstra que o arrependimento que eles afirmam ter é um arrependimento falso. A única esperança de salvação, tanto para aqueles três assassinos quanto para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, só pode ser alcançada mediante esse arrependimento de pecados e fé em Jesus que são eficazes, que são capazes de sustentá-los em meio aos sofrimentos e tragédias da vida, sem que eles se escandalizem, sem que eles se rebelem. Então é necessário que você se assegure que essas pessoas a quem você ama, ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, é necessário que vocês se assegurem que eles façam isso com aquele arrependimento e fé que são verdadeiros. Aquele arrependimento e fé que não se escandaliza. Aquele arrependimento e fé que não se rebela. Vem o sofrimento, vem a tragédia,
A pessoa fica triste, a pessoa sente o baque, sim, porque quem não sentiria o baque? O próprio Jesus sentiu o baque quando ele orou a Deus no jardim do Getsêmani, né? Se possível, passa de mim este cálice. O próprio Jesus sentiu o baque. Mas há uma diferença entre sentir o baque, sentir o peso da dor, sentir o peso da tragédia. Há uma diferença entre sentir isso e se escandalizar, e se rebelar. Então não se contente com qualquer tipo de arrependimento. Não se contente com qualquer tipo de fé. Porque o que você quer não é aquele arrependimento que depois se arrepende do arrependimento. Você não quer aquele tipo de fé que é pela metade. Porque esse arrependimento que se arrepende do arrependimento, essa fé que é pela metade, não salva ninguém. Por isso que muitas vezes a tragédia é algo bom. Eu posso pensar num exemplo aqui, só não vou citar o nome. A tragédia revela a veracidade ou falsidade da fé de alguém. Se não tivesse ocorrido a tragédia, a pessoa permaneceria enganada, pensando que essa fé é verdadeira, né? E ela permaneceria a vida inteira comparecendo à igreja, comparecendo aos cultos. E daí chegaria no dia final, Jesus diria: eu não te conheço. A tragédia é bom porque mostra para essa pessoa a falsidade da sua fé. Porque vem a tragédia e a pessoa se escandaliza e se rebela. E agora ela tem a chance de perceber: pá, se eu me escandalizei, se eu me rebelei agora, é porque aquela fé que eu tinha no passado não era verdadeira. De modo que, se a tragédia não tivesse vindo, se a tragédia não tivesse ocorrido, eu permaneceria a minha vida inteira fundamentado naquela fé que não era verdadeira. E daí eu chegaria diante de Jesus no último dia e Jesus diria: eu não te conheço. Mas agora, com a tragédia, os meus olhos foram abertos para a falsidade da minha fé. Agora eu sei que aquela minha fé não era verdadeira. Não era, era uma fé não eficaz, incapaz de conduzir à salvação. Então você não quer que as pessoas a quem você ama se arrependam de qualquer forma. Você não quer que eles creiam de qualquer forma, porque um arrependimento e uma fé que é de qualquer forma não salva ninguém. Você quer que o arrependimento deles seja verdadeiro. Você quer que a fé deles seja verdadeira. E de que modo você vai se assegurar que isso ocorra? É necessário que você ordene, por meio de palavras e atitudes práticas, que ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos estejam prontos a, por amor e fidelidade a Jesus, perder os seus bens, perder as pessoas a quem mais amam e perder as suas próprias vidas.
É necessário que você, por meio de palavras e atitudes práticas, demonstre a eles que, por vezes, Cristo faz com que os seus discípulos percam os seus bens. Por vezes, Jesus faz que os seus discípulos percam as pessoas a quem mais amam. Por vezes, Jesus faz que os seus discípulos percam as suas próprias vidas. É necessário que você seja aberto com relação a isso. É necessário que você seja franco com relação a isso. Porque de nada adianta você evangelizar as pessoas a quem ama com aquele evangelho cor-de-rosa, cheio de arco-íris e unicórnios, o David Leonardo, em que você diz, olha, aquilo que tu sonhar, aquilo que tu desejar, Jesus vai te dar. De nada adianta você evangelizar com essas palavras, quando você sabe que essa não é a realidade. Quando você sabe que você mesmo sonhou e desejou, e Jesus não te deu aquilo que você sonhou e desejou. Enquanto você prega o arrependimento de pecados e a fé em Jesus a essas pessoas a quem você ama, é necessário que você os prepare para a real possibilidade de, ao serem discipulados por Jesus, o próprio Jesus determine que eles percam os seus bens, percam as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. Não esconda isso deles, porque Jesus não esconde isso, né? Jesus nunca escondeu isso. Se Jesus nunca escondeu isso, por que você esconderia? E talvez você se escandalize pelo modo como falamos ao nos referirmos a Jesus como aquele que determina sobre os seus discípulos a perda de bens, a perda de pessoas amadas, a perda da própria vida. Talvez você se escandalize com isso. Talvez você pense, não é o diabo que está fazendo isso? Bom, Jó. A gente pode pensar em Jó, né? Jó sempre é um bom exemplo para nós pensarmos. Jó se refere a Deus como aquele que determinou a perda dos seus bens, a perda dos seus filhos e a perda da sua saúde. 2 vezes, né? Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse, não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o diabo o tomou. Não, ele não diz isso. Ele não diz, foi Deus que me deu, mas foi o diabo que tirou de mim. Não, ele diz, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E daí Jó, capítulo 2, versículo 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem? Por que não receberíamos também o mal? Se nós aceitamos o bem de Deus, que direito nós temos de rejeitar o mal? A única possibilidade que nós temos de rejeitar o mal que vem da parte de Deus é se nós tivéssemos dito para Deus, olha, eu sei que o Senhor quer me abençoar com muitos bens, mas eu não quero que o Senhor me abençoe com muitos bens. Eu sei que o Senhor quer que me abençoar com 10 filhos, com 7, são 7? 7 filhos e 3 filhas. Mas eu não quero que o Senhor me dê esses 7 filhos e 3 filhas. A única possibilidade remota de rejeitar o mal que vem da parte de Deus seria se ele tivesse rejeitado o bem que vem da parte de Deus. Mas a verdade nem isso. Ainda que Jó tivesse rejeitado o bem, ele não poderia rejeitar o mal. Então Jó não diz, nós recebemos de Deus o bem, mas agora o diabo está trazendo o mal. Não, ele diz, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E nós sabemos,
por esses dois capítulos, capítulos 1 e 2 de Jó, nós sabemos que Satanás foi o agente que causou Jó a perder os seus bens, os seus filhos e a sua saúde. Nós sabemos disso. Ocorre que o próprio diabo, o próprio Satanás, ao se dirigir a Deus, reconhece que se Deus não permitir, ele, diabo, ele, Satanás, nada poderia fazer contra Jó. Tanto que o diabo, nas duas vezes em que ele conversa com Deus, o diabo diz para Deus: estende a tua mão e toca nos seus bens e na sua família. E no capítulo 2, estende a sua mão e toca nele. O diabo falando para Deus. Porque Deus está se gloriando de Jó, né? Diante do diabo. Deus está dizendo para o diabo: olha, tu observou meu servo Jó? Ele é temente, teme a Deus, se desvia do mal, homem íntegro, reto. E o diabo diz: pô, mas também... O Senhor fez com que a pregação do David Leonardo se tornasse realidade na vida de Jó. Tudo aquilo que Jó sonha, o Senhor dá para ele. O Jó sonhou que ele tinha 500 juntas de bois e o Senhor deu para ele as 500 juntas de bois. Jó sonhou que ele tinha 7 filhos e 3 filhas e o Senhor deu para ele 7 filhos e 3 filhas. É óbvio que ele vai temer ao Senhor. Mas experimenta o Senhor tocar naquilo que ele tem. Se o Senhor tocar naquilo que ele tem, ele vai blasfemar no rosto do Senhor. Isso na primeira vez. E na segunda vez, Deus incita o diabo e diz: olha, tu me incitou contra Jó sem causa, porque eu estendi a minha mão contra ele, eu toquei nos seus bens, eu toquei nos seus filhos, os bens dele foram roubados, os seus filhos morreram, e ainda assim ele permanece íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. O diabo diz: tá bom, mas faltou uma coisinha, né? Porque, como já diria o Pedro Bial, né? Tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Né? O Senhor manteve a saúde do Jó. O Senhor não tocou em Jó. Experimenta tocar nele mesmo. E Deus toca. Deus toca nos bens de Jó. Deus toca nos filhos de Jó. Deus toca na saúde de Jó. E Jó perde os seus bens. Jó perde os seus filhos. E Jó perde a sua saúde. O diabo foi o agente que causou isso. Mas quem é que é o maior? É aquele que causa ou aquele que permite ou determina que algo aconteça? Quem é o maior? O maior é aquele que determina. O maior é aquele que permite. O maior é aquele que pode dizer: tá bom, faz. Esse é o maior, né? Esse é que tem autoridade. Esse é o que tem o poder. Se Deus não tivesse dito a Satanás: tá bom, vai lá, faz. Vamos fazer esse experimento. Faz. Toca. Vai lá, rouba os bens, rouba os filhos, rouba a saúde. Se Deus não tivesse dito isso, o diabo não poderia fazer nada, Satanás não poderia fazer nada. Então Satanás só pôde agir destrutivamente na vida de Jó, tirando-lhe os bens, os filhos e a saúde, por determinação de Deus. Não tivesse Deus permitido, nada ocorreria. E Jó tinha plena consciência disso. Jó sabia que não houvesse a determinação de Deus, ninguém, nem mesmo Satanás, poderia tocá-lo. E é por essa razão, com toda a convicção do seu coração, que Jó reconhece que, em última instância, foi Deus que o fez perder os seus bens.
Foi Deus que o fez perder os seus filhos e a sua saúde. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso na primeira vez. Na segunda vez, ele diz para a mulher: Você fala como qualquer doida. Temos recebido de Deus o bem, por acaso não receberíamos também dele o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó atribuiu a Deus a perda dos seus bens, dos seus filhos e da sua saúde. E enquanto ele atribuía a Deus a perda de todas essas coisas, ele não pecou com os seus lábios. E ele não atribuiu a Deus falta. Ele não atribuiu a Deus delito. Ele não atribuiu a Deus pecado. Essa distinção aqui que nós devemos entender. Há uma clara distinção entre atribuir a Deus a perda, atribuir a Deus as tragédias da vida. Há uma diferença entre atribuir a Deus os sofrimentos, as tragédias da vida, e atribuir a Deus pecado, delito, falta. Se uma pessoa semelhante a você fizer contra você o mal, essa pessoa está pecando. A gente pode pensar, por exemplo, no caso que nós usamos no início dessa pregação. Aqueles 3 homens, ao assassinarem aquela moça, pecaram contra Deus e contra ela. Eles pecaram, porque Deus ordena: não matarás. O pecado é definido como aquilo que se opõe à lei de Deus, aquilo que transgride a lei de Deus. Deus ordena: não matarás, e alguém vai lá e mata, assassina. A pessoa está pecando. Então, aqueles 3 homens fizeram o mal, pecaram. Assassinaram, mataram. Eles pecaram porque eles foram contra a lei de Deus. Mas não é pecado para Deus determinar que uma das suas filhas vai morrer assassinada sendo apedrejada. Não há pecado em Deus determinar isso, porque não há nenhum mandamento da lei de Deus que proíba Deus de determinar a morte de qualquer pessoa. Deus não está violando mandamento algum ao determinar a morte de qualquer pessoa. Então há uma clara distinção entre atribuir a Deus as tragédias, Jó dizendo: foi Deus que tirou os meus filhos, mas não atribuir a Deus delito, não atribuir a Deus falta, não atribuir a Deus pecado. Dizer: Deus está errado ao ter tirado os meus filhos. Deus me traiu ao tirar os meus filhos. Deus me traiu ao tirar os meus bens. Deus me traiu ao tirar a minha saúde. Se você prestar atenção na Escritura, você verá que do princípio ao fim, personagens bíblicos atribuem a Deus as tragédias da vida. Por exemplo, Noemi, no livro de Ruth. Noemi é uma mulher israelita, casada com um homem israelita, tem 2 filhos, há uma fome em Israel, então eles saem de Israel para peregrinar em Moabe, que é uma nação vizinha a Israel. Lá os filhos dela se casam com 2 mulheres moabitas, com duas mulheres moabitas, e lá em Moabe, o marido de Noemi morre, e depois os seus 2 filhos morrem. E ela diz o seguinte: quando ela resolve voltar para Israel, ela diz para suas noras: olha, eu quero que vocês voltem para o povo de vocês. Vocês não precisam me acompanhar. Vocês não precisam me acompanhar, porque
eu não tenho mais filhos para que vocês se casem com eles, porque esse era o costume, né? Quando alguém, um homem morria sem ter filhos, já era o costume da época e Deus transformou isso em lei. O irmão daquele homem, ou então algum parente chegado, deveria se casar com a viúva para levantar descendência àquele que morreu, para que o nome daquele homem que morreu sem filhos não fosse exterminado. Mas Noemi diz para suas duas noras: olha, o meu marido morreu, os meus 2 filhos morreram, eu já sou uma mulher idosa, eu não tenho filhos para que vocês se casem com eles. Então, voltem para o seu povo, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ela afirma. Ela retrata a morte do seu marido, a morte dos seus 2 filhos, como o Senhor descarregando a sua mão contra mim. Uma das noras segue aquilo que Noemi falou. Volta para o seu povo. Mas Ruth diz: não, eu vou permanecer com a senhora. Para onde a senhora for, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Noemi viu que não ia conseguir convencer a sua nora, então ambas voltaram para Israel. E quando elas chegam em Belém, que era a cidade de Noemi, todas as mulheres, olha ali, olha quem está chegando, é Noemi. É Noemi que está voltando. E Noemi responde: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ó, o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena. Quando eu saí daqui, eu tinha um marido e tinha 2 filhos. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Eu saí daqui, tinha um marido e tinha 2 filhos. Agora eu estou voltando para cá, não tenho marido e os meus 2 filhos também morreram. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E do início ao final da Escritura, personagens bíblicos atribuem a Deus as tragédias da vida. Por exemplo, há salmos em que o salmista está escrevendo: o Senhor não sai mais com os nossos exércitos. Nós saímos à guerra para batalhar, para guerrear contra as nações inimigas, mas o Senhor não sai mais com os nossos exércitos. O Senhor determina que nós percamos a batalha, que nós percamos a guerra. Então não há nada de errado ou pecaminoso em atribuir a Deus as tragédias da vida, desde que você não acuse Deus de cometer falta, pecado ou delito ao ter determinado aquela tragédia que veio sobre você. Não há nada de errado Jó dizer: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. O Senhor me deu riquezas, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu saúde, e agora Deus me tirou todas essas coisas. Deus me tirou as riquezas, Deus me tirou os filhos e Deus me tirou a saúde. Não há nada de errado em fazer isso, desde que você não diga: maldito Deus por ter me tirado os bens, maldito seja Deus por ter me tirado os filhos, maldito seja Deus por ter me tirado a saúde. Desde que você não imite a mulher de Jó e diga: amaldiçoa a Deus e morre. E na verdade, não é apenas que não há nada de errado ou pecaminoso, de fato você honra a Deus ao atribuir a Ele as tragédias da vida. Porque quando você dolorosamente, em meio a lágrimas, em meio talvez ao desespero, quando você atribui a Deus as tragédias da vida, mesmo nesse momento de maior dor, você dá testemunho de que não há
ninguém mais exaltado e poderoso do que Deus. Você dá testemunho de que o único que poderia te tocar dessa forma é Deus. O único que poderia tirar aquilo que Deus te deu é o próprio Deus. E por ocasião da sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, o Filho de Deus, Jesus, recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. E a autoridade de Jesus nos céus e na terra, no escopo dessa autoridade, estão incluídas as tragédias, grandes e pequenas, que ocorrem neste mundo, incluindo aquelas enfrentadas por você. Você honra a Jesus, portanto, ao atribuir a ele as tragédias da vida. Porque ao fazer isso, por meio dessa confissão dolorosa, você reconhece que não há ninguém mais exaltado e poderoso do que o Filho de Deus, como Paulo afirma aos Efésios e aos Filipenses, que Jesus está muito mais exaltado acima de todo principado, poder e potestade. Ele está assentado acima de todos esses poderes satânicos. Então, ainda que o diabo tenha sido o agente na tragédia que ocorreu, foi Jesus que te tocou. Porque ele está acima de todo principado. Não importa se foi o próprio Satanás que tocou em você. Jesus está acima de Satanás. Então você honra Jesus. Mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de desespero, você honra Jesus e você diz: Jesus deu. E Jesus também tirou. Foi Jesus que fez isso. Porque não há ninguém além dele que poderia fazer isso. Honre a Jesus, então, e reconheça que não há ninguém mais exaltado e poderoso do que ele, e faça isso atribuindo a ele até mesmo as tragédias enfrentadas por você nessa vida. Você só deve se precaver para não atribuir a Jesus falta, para não atribuir a Jesus pecado ou delito, por ter ele determinado essa tragédia, esse sofrimento. E como é que você vai se precaver para não fazer isso? Como você vai se precaver para não atribuir a Jesus falta, pecado ou delito? Em primeiro lugar, não se escandalizando em face dos sofrimentos, não se escandalizando em face das tragédias. Em segundo lugar, não se rebelando contra Jesus em função desses sofrimentos e tragédias por ele determinados. Considere Jó. Qual foi a atitude prática pela qual o Jó não atribuiu falta, pecado ou delito a Deus pelas tragédias que Deus determinou sobre a sua vida? A atitude prática foi a sua recusa a se juntar à sua esposa. Ele não se juntou à sua esposa na loucura dela, quando ela disse que era necessário abandonar toda a integridade e então amaldiçoar a Deus e blasfemar de Deus. Essa foi a atitude prática de Jó. Ele não se juntou à sua mulher na sua loucura. Considere agora Noemi. Qual foi a atitude prática pela qual Noemi não atribuiu a Deus falta, delito ou pecado, por ter Deus determinado a morte do seu marido e seus 2 filhos? Noemi permaneceu fiel ao Deus de Israel. Ela não se rebelou contra o Deus de Israel.
Ela não trocou o Deus de Israel pelos deuses de Moabe. Ela voltou para a terra onde o povo de Deus estava. Ela voltou a habitar com o povo de Deus na terra na qual Deus lhes havia dado. Mas e se Jó abandonasse a sua integridade diante de Deus? E se Jó começasse a amaldiçoar a Deus? E se Jó abandonasse a sua integridade e começasse a cometer os mesmos pecados e delitos das pessoas que viviam ao seu redor? Os mesmos pecados e delitos da sua esposa? Se assim agisse e falasse, se ele amaldiçoasse a Deus realmente, se assim agisse e falasse, pelas suas ações e palavras, Jó estaria atribuindo a Deus falta, pecado, delito, por ter ele determinado a perda dos seus bens, dos seus filhos e da sua saúde. E se Noemi agisse como Ruth, mas ao contrário dela. Porque Ruth, ao se recusar a abandonar a sua sogra, disse: o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E se Noemi dissesse isso a Ruth? Se Noemi dissesse a Ruth o seguinte: foi o Deus de Israel que tirou o meu marido e tirou os meus filhos. Eu renuncio ao Deus de Israel. Eu não sou mais parte do povo de Israel. A partir de agora, o teu povo, Ruth. Eu sou moabita a partir de hoje. Os deuses do povo de Moabe são, a partir de hoje, os meus deuses. Se ela assim agisse e falasse, pelas suas ações e palavras, Noemi atribuiria a Deus falta, pecado e delito. Por ter Deus determinado a perda do seu marido e dos seus filhos. Como então você honrará a Jesus, reconhecendo que não há ninguém mais exaltado e poderoso do que ele, atribuindo a ele até mesmo as tragédias da vida, se precavendo ao mesmo tempo para não atribuir a ele pecado, delito ou falta? Como é que você vai fazer isso? Simples. Você fará isso não usando as tragédias da vida, as tragédias que Jesus ordenou sobre a tua vida, como desculpa para se escandalizar e como desculpa para se rebelar contra Ele. Não usando as tragédias que Jesus determinou sobre a tua vida como desculpa para se juntar aos pecadores e com eles pecar contra Deus e contra Jesus. Não usando as tragédias que Jesus ordenou sobre a tua vida como desculpa para abandonar a igreja na qual você é membro. Não usando as tragédias que Jesus determinou sobre a tua vida como desculpa para deixar de cultuar e adorar a Jesus com os irmãos que contigo são membros dessa igreja. Não usando as tragédias que Jesus ordenou sobre a tua vida como desculpa para rejeitar a Jesus e se voltar para a idolatria. Porque se você usar as tragédias que Jesus determinou sobre a tua vida como desculpa para rejeitar a Jesus, para dedicar-se à imoralidade sexual e às relações sexuais ilícitas, você tornou-se culpado de idolatria, porque você substituiu a Jesus pelo pecado sexual. O pecado sexual agora é o Deus da tua vida. Assim como Noemi, hipoteticamente, diria para Ruth, né? Os teus deuses, Ruth, os deuses dos Moabitas, a partir de hoje, serão os meus deuses, porque eu renuncio ao Deus de Israel, porque ele matou o meu marido, ele matou os meus 2 filhos. Você dirá, a partir de hoje, o sexo ilícito será o meu Deus, porque Jesus roubou a minha esposa. Jesus tirou a minha esposa de mim.
se você usar as tragédias que Jesus ordenou sobre a tua vida como desculpa para rejeitar a Jesus e dedicar-se ao entretenimento e diversão, não, eu não vou ir no culto hoje porque Jesus determinou essas tragédias sobre a minha vida, né? E eu tenho que encontrar alguma forma de me alegrar. E tem um aniversário para mim ir agora, no dia do culto, no horário do culto, tem aquela outra coisa que vai me alegrar. Então, em vez de ir no culto, eu vou procurar um entretenimento. Eu vou substituir Jesus pelo entretenimento. Você se tornou idólatra por ter se tornado mais amigo dos prazeres do que amigo de Jesus. Ou então, se você usar as tragédias que Cristo determinou sobre a tua vida como desculpa para rejeitar a Jesus e dedicar-se ao álcool ou qualquer outra droga lícita ou ilícita, você tornou-se culpado de idolatria por preferir substâncias que entorpecem a tua mente em detrimento do Espírito de Cristo que habilita a tua mente para a resolução de problemas. Como então você honrará a Jesus, reconhecendo que não há ninguém mais exaltado e poderoso do que Ele, atribuindo a Ele inclusive as próprias tragédias da vida, se precavendo ao mesmo tempo para não atribuir a Ele falta, pecado ou delito? Você fará isso recusando-se a escandalizar-se quando tiver que enfrentar essas tragédias. A tragédia vem e você diz, quer saber? Eu não vou me escandalizar. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu até imaginava, pregaram para mim que eu deveria estar pronto para perder os meus bens, perder as pessoas que eu mais amo e perder a minha própria vida. Mas, sinceramente, eu nunca levei muito a sério, porque eu pensava, não, isso nunca vai acontecer comigo, e no final das contas aconteceu. Mas quer saber? Eu não vou me escandalizar. Eu vou chorar, eu vou lamentar, sim, mas eu não vou me escandalizar. Eu não vou me rebelar contra Jesus. Agindo desse modo, recusando-se tanto a se escandalizar diante das tragédias, quanto a se rebelar contra Jesus em função delas, além de demonstrar a veracidade e a eficácia da tua fé em Jesus, você se assegurará também que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, a quem você está pregando arrependimento de pecados e fé em Jesus, você se assegurará que eles tenham em você o exemplo de alguém que, por amor e fidelidade a Jesus, está pronto a perder os bens, as pessoas a quem ama e a própria vida. Porque esse é o objetivo dessa mensagem, né? Te convencer que enquanto você prega às pessoas que ama o arrependimento de pecados e a fé em Jesus, você prepare eles para a real possibilidade de que Jesus tire deles os seus bens, as pessoas a quem amam e a própria vida. O objetivo dessa pregação é te convencer a fazer isso. E isso através de palavras e atitudes práticas. E adivinha só, quando você se recusa a se escandalizar, quando você se recusa a se rebelar contra Jesus, por ter ele determinado as tragédias por você enfrentadas, você já está dando para os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, exemplo do que é estar pronto para estar pronto a perder os bens, perder as pessoas a quem ama, perder a própria vida por amor e fidelidade a Jesus. Ao fazer uma coisa, você já está fazendo outra. Ao não se escandalizar, ao não se rebelar, você não apenas está beneficiando a si próprio, você também está beneficiando os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Porque você está demonstrando para eles como é um verdadeiro crente, como é um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está pronto a perder tudo. Nós já tratamos, então, das atitudes práticas, né? A proposição principal desse sermão é que você deve ordenar
por meio de palavras e atitudes práticas, que ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus para alcançarem a salvação, os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos estejam prontos a, por amor e fidelidade a Jesus, perder os seus bens, as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. %50 já está pronto, né? Se você se recusar a se escandalizar e a se rebelar, metade daquilo ali você já fez. Com atitudes práticas. Você já está demonstrando para eles como é um verdadeiro crente. Como é um verdadeiro discípulo de Jesus. Metade do trabalho já foi feito. Agora, de nada adianta atitudes práticas que exemplifiquem essa prontidão se você não explicar isso a eles. Porque eles vão observar você sofrendo e eles vão observar você sendo fiel em meio ao sofrimento. Mas é necessário que você explique o que está acontecendo. É necessário que, com palavras, além das atitudes práticas, que exemplifiquem essa prontidão a perder todas as coisas por amor a Jesus, é necessário que você use palavras para explicar isso. E você pode, se você não sabe como, você pode usar essa mensagem como ponto de partida. Você pode ouvir novamente essa mensagem que está sendo gravada. Você pode anotar as passagens que nós usamos. Eu tenho aqui no manuscrito, que eu vou compartilhar depois no grupo da igreja, eu tenho no manuscrito aqui outras passagens que eu não citei em função do tempo. Você pode anotar essas passagens, você pode anotar as explicações, as aplicações que nós fazemos, e você pode usar isso para, com palavras, explicar aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que eles devem estar prontos. Ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, eles devem estar prontos para, por amor e fidelidade a Jesus, perderem os seus bens, as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. E é possível, e de fato é muito provável, que enquanto você explica a eles isso, eles perguntem a você por quê? Por que apraz a Jesus fazer isso? Por que apraz a Jesus, por vezes, determinar que os seus discípulos sofram tantas perdas e tragédias? Essa é uma pergunta para a qual nós não temos resposta, porque não aprouve a Deus nos revelar porque, na sua sabedoria, certos benefícios só podem ser alcançados mediante o sofrimento. Na Escritura, nós encontramos Deus libertando o seu povo de circunstâncias improváveis e impossíveis, mas também nós encontramos Deus permitindo o sofrimento e a morte dos seus servos. O mesmo Deus que não permitiu que os leões devorassem a Daniel, permitiu que os seus filhos fossem lançados às feras e devorados por essas feras no Coliseu, lá em Roma. Por que Deus livrou uns e não livrou outros? Porque Deus livrou Daniel da boca dos leões, mas não livrou os inúmeros filhos seus que foram devorados pelos leões lá em Roma, no Coliseu. O mesmo Deus que não permitiu que o fogo da fornalha ardente queimasse os 3 amigos de Daniel, permitiu que muitos outros filhos seus fossem incendiados em momentos de perseguição. Fossem queimados em momentos de perseguição. Por que Deus livra do fogo os 3 amigos de Daniel e não livra do fogo tantos outros?
Nós não devemos fingir saber por que apraz a Jesus libertar do perigo e da morte alguns dos seus discípulos, enquanto permite o martírio de outros. Nós não devemos fingir saber a resposta para isso. Ninguém pode responder, por exemplo, por que aprove a Jesus que Estevão, homem poderoso em obras e palavras, fosse apedrejado, encerrando prematuramente a carreira daquele que certamente seria um dos principais líderes, pastores e teólogos da Igreja Apostólica. Imagina se Estevão pudesse permanecer vivo, quem sabe ele poderia ter escrito um dos livros do Novo Testamento. E a gente poderia aprender muito com Estevão. Mas ele morreu muito antes de poder fazer qualquer coisa semelhante. Ou a gente pode pensar no Tiago. Não o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, mas o Tiago, irmão de João, aquele que foi preso no livro de Atos e depois morto. Por que Jesus, por que aprove a Jesus que Tiago fosse preso e morresse? Ao mesmo tempo que Jesus liberta Pedro e depois Paulo e Silas. Por que Jesus não pode enviar um terremoto para libertar Tiago da prisão, da mesma forma que ele enviou um terremoto para libertar Paulo e Silas? Por que Jesus não pode enviar um anjo para libertar Tiago da prisão, da mesma forma que ele enviou um anjo para libertar Pedro? Por que um é liberto e o outro não? Ninguém pode responder porque aprove a Jesus que César ordenasse a decapitação de Paulo, a crucificação de Pedro e a tortura e o exílio de João. Não poderia Jesus ter determinado que eles morressem de velhos? De idade? Por serem de muito velhos, morressem de idade, né? Por que não? Por que tem que ser? Por que tem que decapitar Paulo? Por que tem que crucificar Pedro? Por que tem que lançar João em óleo quente e depois exilá-lo na ilha de Patmos? Por quê? Ninguém pode responder porque aprove Jesus que uma das suas discípulas fosse assassinada com tamanha violência e crueldade sem sentido nesse último final de semana. Ninguém pode responder a Jesus porque aprove a ele que em questão de meses, 2 membros dessa igreja, pai e filha, morressem vítimas de um câncer terrível que consumiu seus corpos. Porque outros são curados e não esses 2? Ninguém pode responder porque apraz a Jesus que você carregue no teu corpo doenças e males e na tua alma dores, sofrimentos, decepções e contrariedades. Ninguém pode responder porque apraz a Jesus que as pessoas a quem você mais ama tenham te traído e se tornado os teus maiores inimigos. Ninguém pode responder porque apraz a Jesus que tantas tragédias e sofrimentos se abatam sobre os seus discípulos. E nós não devemos fingir sabermos as respostas para essas e tantas outras perguntas semelhantes. Essas respostas nós receberemos quando formos consolados de todo o sofrimento e quando toda lágrima nossa for enxugada. Mas até lá nos compete saber que todas as coisas
desde os menores sofrimentos, como uma desilusão amorosa, até as maiores tragédias, como o assassinato brutal, violento e sem sentido de uma jovem cristã, até lá nos compete saber que todas as coisas, embora nós não saibamos nem o como, nem o porquê, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que demonstram o seu amor por Deus mediante a sua obediência ao mandamento pelo qual ele ordena o arrependimento de pecados e fé em Jesus. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que verdadeiramente e eficazmente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. E o bem operado por Deus, mediante esses sofrimentos e tragédias, é exatamente a conformação dos seus filhos adotivos à imagem do seu filho por excelência, Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E afinal de contas, esse é o objetivo de Jesus no discipulado. Ser discípulo de Jesus significa exatamente isso. Aprender com Jesus a ser como Ele, a obedecer a Deus como Ele obedeceu. E para alcançar esse objetivo, Jesus, por vezes, determina que os seus discípulos sofram tragédias pelas quais eles perdem os seus bens, as pessoas que mais amam e as próprias vidas. E é por essa razão que você deve ordenar, por meio de palavras e atitudes práticas, que ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estejam prontos para isso mesmo. Estejam prontos para perder os seus bens, as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. E nessa pregação aqui nós demos bastante ênfase a essa perda terminal da morte, né? Mas é possível você perder alguém não para a morte. É mais provável que as pessoas que você venha a perder, você não as perca para a morte. É mais provável que você as perca para a incredulidade delas. É mais provável que você as perca pela sua recusa. Você prega a elas que elas devem se arrepender, você prega a elas que elas devem crer em Jesus, mas elas se recusam. Elas dizem, não, eu não quero. Eu não quero me arrepender dos meus pecados, eu não quero crer em Jesus. Você diz, mas daí tu vai ser condenado por Jesus ao inferno? Não estou nem aí, eu nem acredito que existe inferno. Nessa pregação nós vemos bastante ênfase a perder as pessoas para a morte. E nós sabemos que isso acontece. Isso aconteceu nessa igreja aqui. Perdermos pessoas para a morte. Mas é provável que a maioria das pessoas que você venha a perder, você não venha a perder para a morte. É provável que você as perca para o pecado e para a incredulidade, para a sua recusa a obedecer aquilo que você, em obediência a Jesus, ordena que elas façam, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Mas ainda que seja esse o caso, não perca as esperanças. Jesus pode determinar que você perca os bens, as pessoas a quem mais ama, a própria vida, mas Jesus não quer que você perca a esperança. Não desista e continue insistindo em pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, ainda que pareça improvável e impossível que eles deem atenção. Porque certamente, antes de você crer em Jesus, a muitos crentes parecia que era improvável e impossível que você se arrependesse dos pecados e cresce em Jesus. Né?
É provável que muitos crentes, até mesmo, jamais pregaram o evangelho para você, exatamente porque eles pensaram, não, o Vitor, eu conheço o Vitor, é impossível que ele queira se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Eu conheço o Luiz, é impossível que ele queira. Ele quer aproveitar a vida, né? Não é, Luiz? Ele quer aproveitar a vida. É impossível que ele faça isso. E, no entanto, aqui estão o Vitor e o Luiz. E muitos outros. E em todas as outras igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, estão cheias de pessoas que, aos olhos de outras, parecia ser impossível e improvável. Então, embora você possa perder os bens, as pessoas a quem mais ama e a própria vida, não perca a esperança. Insista. Continue pregando. Continue pregando o evangelho. E enquanto você prega a eles o evangelho, enquanto você ordena que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, por meio de palavras e atitudes práticas, demonstre que ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, eles devem estar prontos para perderem os seus bens, as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. Essa é a única esperança de salvação que eles têm. Essa é a única esperança de salvação que você tem, que qualquer outra pessoa poderia ter. Então, de novo, ordene por meio de palavras e atitudes práticas que ao se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos estejam prontos a, por amor e fidelidade a Jesus, perder os seus bens, as pessoas a quem mais amam e as suas próprias vidas. Amém.